Boa noite, irmãos, a paz. Irmãs e irmãos, que alegria participar com vocês nessa terça na série O que Deus uniu, que ainda vai até terça que vem com a pastora Ângela, minha amada esposa, que vai estar falando sobre o tema que nós, ambos, eu e ela, também ministramos no último retiro de casais. E ela vai falar sobre as estações da vida do casal e como a gente reage ou deveria reagir a cada estação no casamento. E vai servir também para cada estação nos relacionamentos, até porque hoje aqui eu vejo muitos tipos de casais aqui. Casais de amigos. Tem casais de amigos aqui ou não? Levanta a mão aí. Quem está com uma amiga ou um amigo? Levanta a mão. Ó, olha quanta gente. Casais de amigos. Tem uma relação aí, né? Teve um casal aqui da frente, um casal de amigos aqui da frente, que no início do culto fez assim, ó, pastor, ó, o que Deus uniu. Casalzinho bem bonitinho até, que está aqui na frente. Ó, o que Deus uniu, pastor. E tem também familiares aqui, pai, filho, ou mãe, filha. Tem alguém nessa situação aqui? Mãe, filha, ó. Muita gente aqui, ó, que também estão aqui. E tem também, não sei se tem, né? Mas acho que pode ser que tenha também avô e neto juntos aqui, não sei. Mas, gente, então a palavra, sem dúvida, que pode, deve, vai alcançar a todos de alguma maneira, àqueles que não estão acompanhados da sua esposa aqui, ou do seu esposo, mas que são casados, e há aqueles que querem se casar. Aliás, que estão pedindo para o Senhor fazer um milagre, abrir uma porta, abrir um portão, estão desejando se casar. Eu já falei que dia desse eu vou fazer um encontro de 30 anos para cima aqui na igreja. Tipo um restaurante, montar aqui na igreja, uma noite bacana. E os irmãos vêm, né? Com um olho fechado, adoram o Senhor. E com o outro aberto, contemplam as possibilidades. Né? Glória a Deus. Eu sei que os solteiros aqui que estão orando para casar não quiseram dar um glória a Deus bem alto para não se, né, para não ser identificados. Mas, queridos, antes de nós ministrarmos a palavra, domingo agora, a gente já encerrou domingo passado a série Consagração, mas domingo que vem eu estou desafiando as pessoas para nós estarmos juntos falando um pouquinho sobre o poder do encantamento e de um dos maiores perigos da vida cristã e da vida, que é, ao mesmo tempo que uma bênção, um sério risco, que é o problema da familiaridade com as coisas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o poder do encanto, do encantamento, e de como nós precisamos cuidar para não perdermos o encanto na fé e em todas as outras áreas. Neste domingo, se Deus quiser. No domingo, em época de carnaval, gente, haverá culto normalmente no domingo pela manhã e no domingo à noite, até porque o número de pessoas que não viaja mais no carnaval é imensa. Então, que ficam em casa, ficam aqui mesmo na cidade. Então, se você ficou na cidade, o desafio é esse: venha de manhã ou à noite no culto, afinal de contas a igreja estará aberta para nós adorarmos ao Senhor. E a melhor forma de ser contra a cultura e contra tudo de ruim que o carnaval fala e prega é agirmos assim, vindo para a casa do Senhor adorar o Senhor. É uma das melhores coisas, se não estar lá no carnaval, evangelizando, falando do amor de Jesus, levantando os caídos, os embriagados, juntando aquela gente. Se não for fazer isso, então a melhor coisa é estar na igreja adorando ao Senhor, ou então estar no retiro de jovens, que você pode ir junto, até acho que aceitam você. Tem um videozinho aí, não? Eu vi ali, rapaz, ó, casal ou irmãos, R$560.
né? Individual 300 irmãos, é os 4 dias comendo de manhã, de tarde e de noite, tá? E hospedado, é muito barato. Tenta viajar com esses 300 para ir para o carnaval, você vai ver se dá para alguma coisa. 300, tá? E o casal, 560 ali, ou irmãos. Alguém perguntou, pastor, significa que os mais idosos custa mais caro? Não, não é isso, gente. Ali, irmãos, 2 irmãos, tá? Pessoa da mesma família, tá? 2 irmãs, irmãos, tá bom? Tá aí, então, o retiro. E também, amanhã de manhã, quarta-feira, às 6 horas, nosso grupo de oração não tem só permanecido, como tem aumentado. Graças a Deus, na última quarta, o número de pessoas que vieram orar às 6 da manhã, que aumentou muito. Então, eu quero te desafiar, e inclusive estou à sua disposição para você confessar para mim, chorar as tuas mágoas, e dizer, pastor, eu tenho um problema sério, não consigo levantar às 5:30 da manhã para orar. Ora por mim, expulsa um demônio que tem em mim, me ajuda, liga para mim às 5 me despertando, me dá um despertador novo. Pastor, me faz alguma coisa por mim, pelo amor de Deus, que eu quero orar, porque eu sei que você quer, e eu vou te ajudar de alguma maneira para você estar com a gente, tá bom? Se você puder, às 6, 7 horas a gente encerra, mas você pode sair 6:30, ou pode sair 10 para 7, 15 para 7 daqui. Tá bom? Hoje a minha proposta é a mesma que eu ministrei no retiro de casais, e eu fiquei muito alegre quando eu tive essa percepção na palavra de Deus sobre casamento e sobre família, mas mais propriamente sobre casamento. Quando eu li o Gênesis, há tanta coisa nas Escrituras sobre casamento, há tanta coisa, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Você vai ver também nos Salmos e em Cantares, na sabedoria de Salomão. Você vai ver muita coisa sobre casamento nas Escrituras Sagradas. E principalmente no Novo Testamento. Toda a perspectiva, tudo que nós pregamos, ensinamos, é lógico que tem que passar por Jesus. É lógico que o Senhor Jesus é por onde todo o nosso ensino precisa passar. E nós falamos sobre Jesus, que é o restaurador de todas as coisas. Nós falamos sobre o Senhor Jesus, que somente através dele é possível restaurar de fato as nossas relações. As Escrituras nos ensinam que Deus estava em Cristo, reconectando consigo mesmo o mundo. E que em Cristo as pessoas, inclusive os familiares, se converteriam não só a Deus, mas uns aos outros. Essa conversão de uns aos outros só é possível, segundo nós cremos, através da cruz de Cristo. Ou seja, através de cada um de nós abandonarmos o nosso egoísmo. Quando nós desistimos do egoísmo, quando nós nos divorciamos do nosso egoísmo e passamos em Jesus a entender a importância do outro, e entender o ensino de Jesus e do primeiro mandamento, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e o ensino das Escrituras que diz: faça aos outros o que você quer que façam por você. Você entende que em Jesus, de fato, é o único caminho para que nós restauremos a nossa capacidade de nos relacionarmos perfeitamente, tanto com Deus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a gente entende que a restauração, a plenitude dos relacionamentos, porque a cura da alma humana está em Jesus, só é possível realmente nele. Mas o que saltou aos meus olhos também foi uma outra verdade paralela, que é: poxa, se nós lermos a formação e a criação do homem, se nós lermos como era o casamento, como era a humanidade antes da queda, antes do homem se rebelar contra Deus, antes da desobediência, a palavra do Senhor diz e nos ensina que Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam no início criando juntos todas as coisas. Ora,
Isso significa dizer que Jesus não só restaura hoje, como Ele já fez do jeito certo. Como desde sempre o projeto de Deus foi certo, foi correto, foi maravilhoso, foi perfeito. Então, basta eu olhar para as Escrituras e a forma como Deus nos fez e nos criou, vemos os elementos dessa criação, desse ideal divino, chamado jardim, chamado paraíso, chamado Éden. Quando eu olho para os elementos que lá estão, eu entendo que sempre foi feito para ser bom e perfeito. Ou seja, já foi perfeito, já foi maravilhoso. Nós é que estragamos tudo. Então eu quero que você leia comigo, por favor, Gênesis. Como era para ser o meu casamento com a Ângela? Como era para ser o meu casamento? Que elementos existiam que faziam com que o homem e a mulher vivessem numa coisa que se chamava jardim, num estado chamado jardim. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Fique com a Bíblia aberta e vá lendo comigo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem. E o verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eu lhe dou todas as plantas que nascem sobre a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Depois no verso 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Depois no capítulo 2, no verso 7, você vai ler: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. No verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, para cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E lá no finalzinho do verso 20, vai dizer: todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair num profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, e fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, levou até ele e disse: esta sim. E ele disse então: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai, mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus, e não tinham do que se envergonhar. E ainda tem um versículozinho importante para você ler, que é no capítulo 13, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Até aí está bom. Hoje eu quero falar sobre os elementos que o Senhor nos apresenta. As Escrituras gratuitamente nos apresentam elementos de antes da queda. Hoje a gente tem que reconstruir, a gente tem que lutar muito. Hoje a gente precisa se esforçar muito para viver bem, para viver feliz, para acertar como cônjuge, como família. Mas, se nós olharmos para este protótipo, se nós olharmos para esse estado maravilhoso chamado jardim, você vai ver que aqui há elementos tão preciosos. Eu tenho me incomodado com isso. Eu tenho visto tanta dificuldade.
Eu tenho visto tanta coisa misteriosa, parece que tão difícil, tão oculta. Parece que você precisa de um certo tipo de decodificador para que as pessoas consigam entender a sua esposa, entender o seu marido e entender algum dos conceitos mais básicos sobre relacionamento. Quando, na verdade, não é necessário nenhum decodificador, não. Não existe nas páginas das Escrituras nenhum tipo de código da Vinci secreto, que você tenha que descobrir com outros materiais, outras literaturas, para ver se você consegue entender como é possível ser feliz num lar cristão. Lendo este texto, há elementos que nos faltam, irmãos, e muito. Há elementos que podem estar faltando, todos eles, na tua casa. E se esses elementos falta o essencial, falta o básico, falta o lógico, o primordial, o que o Senhor mesmo fez com as suas mãos, falta. E, portanto, é impossível se esses elementos faltarem. E o primeiro deles é a certeza, é a participação, o tempo todo. A participação o tempo todo, não do acaso. Não do acaso. Não do tempo formando coisas, não da própria natureza criando coisas, mas a participação ativa e pessoal de Deus neste relacionamento conjugal. Você vai ver o tempo todo. Este livro é sobre Deus. E esse texto do Gênesis é sobre como Deus fez a coisa. Não é sobre se Deus existe ou não existe. Não é a tentativa de provar se Deus existe ou se não existe. Para nós que estamos aqui nesta noite, num culto, na igreja, isso já passou. Nós precisamos partir do princípio daquilo que Deus faz e pode fazer. Não apenas se Ele existe. Isso é para, quem sabe, aquele que ainda não teve uma experiência com Deus. Mas o texto não parte de explicar como é possível que Deus exista. O texto inicia da seguinte maneira: no princípio criou Deus o céu e a terra, e ponto. Portanto, para nós, é essencial que num relacionamento conjugal ou qualquer outro, a pessoalidade, a participação ativa de Deus esteja presente. Você vai ver que para este casal nunca faltou a orientação, ou a voz, ou o comando divino. O que sobra nos versículos são verbos. E disse Deus, e declarou Deus, e Deus os abençoou. E Deus os fez conforme a sua imagem e semelhança. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E trouxe Deus a mulher e apresentou o seu marido. Você vai ver o protagonismo principal da pessoa do próprio Deus. E agora eu faço uma pergunta: como é que nós queremos? Como é que o Mauro quer? Como é que a Ângela deseja que o nosso casamento, que a nossa casa, que aqueles metros quadrados que você e eu chamamos de casa, sejam um jardim, sejam um pedaço do céu, seja um céu controlável, porque se existe um céu que você pode criar, proporcionar, controlar, se chama a sua casa. Esse é o céu onde você pode determinar o clima, o ambiente. E como seria possível termos céu, trazermos o céu para a nossa casa, cultivarmos o céu na nossa casa, se a pessoa que é o centro do céu está ausente dela? Se ele não é protagonista, se ele não dita mais nada lá em casa, se a minha relação com a minha esposa é tão natural apenas como a relação de qualquer pessoa que não conhece a Deus. Sabe, querido irmão e irmã, como será difícil manter a harmonia do casal e a alegria, o amor, o respeito. Como será difícil para você e impossível
ter um céu e um jardim na sua casa, se você não ora e não busca Deus, e não tem relações, não tem comunhão com o Senhor? Como vai ser difícil isso? As tuas emoções, as tensões, as pressões da vida, quantas são elas? Quantas pressões? Eu te pergunto, quantas razões você tem para estar estressado? Quem aqui tem razões para ter estresse? Levanta a mão. Tem razões? Tem razões? Pois se não tem, aguarda para você ver. Elas aparecem a todo tempo. Quantas razões você tem para viver estressado, ansioso? Quantas razões você tem para descontar na pessoa errada? Em quem a gente desconta, gente? Os nossos instintos mais primitivos aparecem logo em quem? Em quem a gente mais ama. A gente descarrega em quem está em casa nos esperando, em quem dorme no mesmo quarto, em quem come na mesma mesa. Exatamente nas pessoas que nós mais amamos é que nós despejamos as nossas tensões. Como é possível nós nos relacionarmos cheios de afeto e de amor com o nosso cônjuge, com tantas pressões na vida? Impossível! Como é possível você simplesmente deixar o caos para trás das suas costas no fim do dia, botar o pé dentro da sua casa e profetizar, declarar: aqui é céu, aqui é jardim, aqui é o meu Éden? Como é possível se eu e você às vezes não temos uma vida na presença daquele aonde o nosso ventil é aberto? O nosso querido pastor Luciano falou o texto, Filipenses 4, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas as vossas necessidades com oração, súplica e ações de graças, e o Deus de paz encherá os vossos corações da paz que excede todo o entendimento, e essa paz vai guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Como é possível ter coração e mente blindados das pressões, tensões e ansiedades da vida? Como é possível você viver uma paz que excede a todo entendimento com a pessoa que você mais ama? Como é possível tendo uma válvula maravilhosa, onde você descarrega as suas tensões, chega na presença do Senhor, tem o seu cantinho com Deus e pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque hoje eu mato o primeiro que passar na minha frente. Essa terapia divina, quando Deus não é o meu refúgio, quando Deus não é a primeira opção do meu descarrego, quando o Senhor não existe essa opção em casa, porque não se fala dele, não se pensa nele, não se lê as Escrituras Sagradas em casa, quando ele não é a minha fonte terapêutica, como é possível você estar liberto das pressões e das tensões? Como é possível você não descarregar? Quem de vocês aqui já tomou um pataço sem entender nada até hoje? Já? E quem de vocês já deu um? Quem? Quanta mulher que, como diz a minha mãe, pensou que casou com o príncipe, casou com o cavalo do príncipe. Era um elemento fundamental, que, pelo primeiro casal, foi rejeitado este elemento. A participação divina foi rejeitada. E daí vem todo o problema. O segundo elemento, presta atenção, fica comigo, você está comigo ou não? Quem está comigo? Fala assim: eu. O segundo elemento, que para você pode parecer uma bobagem, mas eu estive há pouco tempo estudando sobre isso, sobre o efeito terapêutico, o nível de felicidade produzido pela natureza, pelo orgânico, pela relação com a natureza e com o planeta. Estudos já comprovam, já tem até um teórico que criou uma sigla que é Síndrome do Déficit da Natureza, SDN.
síndrome de déficit de natureza. Ele prova nos seus estudos que as crianças que vivem isoladas da natureza, que não têm contato com a natureza, serão mais obesas, mais estressadas, com maior dificuldade de aprendizado, com vários sintomas. Crianças que estão sendo criadas isoladas da natureza. Próprios estudos em Harvard já provam. Mais de 100 mil pessoas foram investigadas, daquelas que tiveram contato com a natureza na infância e têm na vida, e aquelas que estão isoladas da natureza. Gente, presta atenção no que existia no Éden. Como é que se chamava o Éden, gente? O Éden. Como é que ele se chamava? Jardim. É possível que a maioria das nossas crianças pense que o ovo vem de uma árvore, ou que uma laranja seja produzida numa fábrica. Esses dias eu perguntei para uma pessoa se ela tinha algum bichinho de estimação. Não tem nenhum bichinho de estimação. Hoje fiquei tão feliz que o nosso seminarista, que está aqui, comprou um peixinho. Ele estava me contando que é um peixinho poderoso, porque ele não precisa de oxigênio dentro d'água, ele respira como nós, ele põe a boquinha para fora. Ele está todo bobo, né, meu seminarista, querido Gabriel? Levanta aí, cara, levanta aí. Está todo bobo, ele comprou um peixe hoje, e ele disse que é muito fácil, porque ele se alimenta só 2 vezes por dia, não é isso? Não é isso, Gabriel? Deus te abençoe, parabéns, querido. Um peixe. Você tem um animalzinho de estimação? Não, nenhum. Você tem uma folhagem querida, amada? Não tenho. Uma que você acompanha o crescimento, converse com ela. Uma que você aduba, você regue? Não tenho. Você tem um pedaço de grama que você põe ao pé descalço de vez em quando? Pedacinho, um quadradinho de grama. Que eu já vi tanto pessoas dizer assim: rapaz, isso aqui vai ficar a coisa mais linda, pastor, vou concretar tudo. Isso vai ficar tão lindo, vou botar piso em tudo, essa imundícia dessa grama que não para de crescer. Pedacinho de grama para você de manhã ler a tua Bíblia, tirar o sapato. Coisa mais linda é uma criança criada com o pé no chão. Coisa mais linda é quando você aprende a tirar o pezinho do sapato e toca na grama. Sabe por quê? Porque você é isso. Eu sou isso. Quando nós agimos contra a nossa natureza, quando nós nos enclausuramos em blocos de concreto. Ou quando nós pulamos para o mundo virtual achando que ele é o mundo, que ele é mundo, mas ele não é mundo. Ele é uma farsa, ele é de mentira. Quando nós vivemos num outro mundo, ou no virtual, ou no mundo de concreto, num quadrado de concreto, depois nós vamos para o asfalto, nós vamos para dentro do carro, nós vamos para dentro de uma empresa, tudo é artificial, tudo é plástico, tudo nos isola da vida e da cura. Se você parar para olhar, o que tem no jardim? Jardim. E a sua alma anseia por isso. E o seu coração deseja, o seu corpo pede por isso. As suas narinas pedem por esse cheiro. O seu corpo quer isso. Sabe por quê? Porque o seu corpo é terra. O seu corpo é organismo vivo. O seu corpo é composição orgânica. É água. O seu corpo é água. Sabia disso? Pastor, eu não sei porque a gente está tão... Em casa tem um ambiente, tem um clima ruim. A gente é pressão sobre pressão, ansiedade sobre ansiedade. Sabe por quê? Cadê o parque? Cadê o jardim? Cadê as flores? Cadê os animais? Onde estão os pássaros? Quando Jesus pregou sobre a ansiedade no Sermão do Monte, sabe para onde ele apontou? Porque vocês estão ansiosos pelo que hão de comer e vestir? Olhem para as aves do céu e para as flores do campo. Sabe o que Jesus diz? Não é sobre o futuro. Vocês têm que olhar para o passado. Olhem para trás. Olhem para as aves. Olhem para os lírios. Mas não só olhem, toquem, cheirem.
tirem fotografia, estejam juntos. É lindo saber que os lugares mais lindos do planeta que você admira são lugares cheios de natureza. Quem aqui quer morar num lugar com uma jardinagem maravilhosa? Quem gosta? Por que será que você gosta? Já parou para pensar por que você gosta de jardim? Você já parou para pensar por que os lugares mais encantadores do planeta são aqueles cheios de palmeiras e cheios de grama verde e aquela água assim? Por que nos atraem e nos encantam? Por quê? Por que a própria ideia do céu, que é para onde nós vamos, é uma ideia que o Senhor colocou no nosso inconsciente de jardim? Por que será? Porque, gente, a gente foi feito para viver com aquilo da onde nós fomos feitos. Sabia que depois que você vier a óbito, sabe o que você vai virar? Alguém sabe ou não? Você vai virar terrinha, humus. Humus, é daí que vem a palavra homem, ou ser humano, de humus, extrato da terra, que é a composição, aquela primeira camada criada por folhas decompostas e cheio de micro-organismos. Aquilo é o humus, foi do humus que o homem foi feito. Por isso que viver sem humus não é vida, é morte. Viver sem isso, você está morrendo, seus relacionamentos estão morrendo. Por favor, dê isso para sua esposa, dê para o seu esposo, leva essa mulher, pelo amor de Deus, para passear num jardim maravilhoso. Parou para pensar porque as principais cenas românticas e filmes românticos são no meio da natureza? Já parou para pensar ou não? Já viu filme de romance numa indústria? Fábrica todo vapor, e os dois ali namorando? Não tem, né? Sinaleira parada, congestionamento brabo e os dois ali felizes? Então, gente, lembre disso. Organicidade. Você precisa de pele, você precisa de toque. Outro elemento que estava lá no Éden era que os dois não tinham vergonha um do outro. As pessoas tinham um ao outro mesmo, assim como eram, e eram perfeitos um para o outro. A exigência que eu faço para que a minha esposa seja amada por mim, as exigências para que a mulher seja tão linda e perfeita, as exigências para que o homem seja tão esteticamente, ou enfim, em tantas áreas lindo e perfeito, trazem uma palavrinha para o nosso contexto chamada vergonha. Vergonha de ser quem eu sou, vergonha de ser como sou, vergonha de falar porque quando eu me expresso de alguma maneira, eu pareço que sou sempre menor e que sei sempre menos. Vergonha é fruto de eu me sentir de alguma maneira menor em alguma área. Isso é vergonha. É quando existe a imposição de um sobre o outro, a supremacia de um sobre o outro, o controle, o comando de um sobre o outro. Sempre há alguém se sentindo menor ou envergonhado, sem liberdade com o outro de dizer o que quer dizer, de dizer o que está pensando, o que está sentindo. A vergonha me impede de falar sobre os meus sentimentos, sobre o que eu penso, sobre o que eu quero. E quem produz um ambiente onde não se pode dizer o que se sente? Eu e você. Neste ambiente, a palavra diz: estavam nus e não se envergonhavam. Eu sei que os homens estão pensando aqui. Os homens estão pensando também, benza a Deus, o que devia ser a Eva. Se foi a primeira, se foi perfeita, imagina o que devia ser. Mas as mulheres também têm o direito de dizer, mas o que seria o Adão? Devia ter uns bons 1,80, 1,90, musculoso, perfeitão. Mas estavam nus é muito mais do que estar pelado. Estar nu é ter um coração nu. É ter os seus talentos e os seus defeitos nus. É falar quando eu desejo falar. É falar do que eu preciso falar.
é sonhar o que realmente move o meu coração. Como é possível ser feliz no casamento onde você não pode ser você mesmo? Como é possível que eu seja feliz num relacionamento onde eu não posso dizer tudo? Como é possível? Onde eu não sou respeitado simplesmente pelo fato de ser eu mesmo. Estavam nus e não se envergonhavam de nada. E por último, o texto diz o seguinte, que o trabalho para os dois era uma coisa gostosa e que era colaborar com Deus. O Senhor diz, colocou o homem no meio do jardim para cultivá-lo, para trabalhar nele. E disse para os dois, deem nome aos animais, nomeiem os animais, abençoou os dois, controlem, dominem juntos, multipliquem-se e dominem as coisas, controlem a natureza, trabalhem juntos. A que ponto nós chegamos? Aonde o que era para ser algo lindo ao lado do Senhor, onde o trabalho deveria ser cooperar com Deus na construção de um mundo mais lindo e melhor, se transformou numa desculpa usada por nós para nos separarmos das pessoas. Você já notou como o trabalho tem se transformado no grande vilão dos casais? Já parou para pensar como o trabalho tem se transformado no vilão das famílias? Como tem pessoas dizendo que eu não posso ficar contigo, não posso te dar atenção, não posso brincar com as crianças, não posso passear, não posso namorar, não posso, porque eu estou cansado, atarefado. E outra coisa, você devia ficar bem feliz porque eu estou trazendo sustento para a nossa casa. Você já parou para pensar como aquilo que era para ser um motivo de honra, de alegria, tem se transformado num motivo de tristeza, de solidão de algumas pessoas? Você já parou para pensar? Ainda essa semana eu estava assistindo o filme de uma grande, que conta a biografia do fundador de uma grande rede de hambúrgueres do mundo todo conhecida, e eu fui ver aquele filme achando que era legal. Fiquei assistindo aquele filme, porque muita gente recomenda, assista o filme e tal, para ver como que ele começou essa grande rede de hambúrgueres no mundo todo. Fui assistir, quando terminei de assistir com a minha esposa, nós estávamos tristes, olhando um para o outro, dizendo, que desgraça quando o trabalho se transforma no motivo da separação, da infidelidade, da traição entre as pessoas. Uma droga de história. Miséria de história. Não sei nem se eu vou comer essa porcaria desse hambúrguer nunca mais. Mas eu acho que eu não resisto. Uma droga de história cheia de ambição, cheia de traição, de egoísmo, de infidelidade, de arrogância. Uma droga de história. Exemplo do quê? Roubando a ideia dos outros. Exemplo do quê? Para quem aquilo é exemplo? Pois eu quero te dizer, querido amigo, querido irmão que me ouve, se você está fazendo do trabalho um peso para a tua casa, um problema, um centro de discussões, uma oportunidade para deslealdade, uma oportunidade para traição, para egoísmo, para todo tipo de pecado, cuidado! Porque não tem como ser feliz quando o trabalho separa o casal. Se você olhar para as Escrituras, o trabalho dado por Deus é uma tarefa de Deus para os dois, pedindo que eles colaborem na transformação daquilo que era belo em algo ainda mais poderoso e mais belo. Então hoje eu quero orar para você, porque eu quero ficar nas palavras do Senhor Jesus para encerrar quando disse: ei, ansiosos, você sabe por que vocês brigam? Você sabe por que vocês machucam uns aos outros? Você sabe por que vocês machucam uns aos outros? Por causa da ansiedade, do estresse, da poluição da alma de vocês. E Jesus disse: olhem, por favor, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo.
Vejam como quando eu estou presente nas coisas, eu cuido delas. E como nem os pardais e nem os lírios do campo, como eles se vestem, nem Salomão na sua maior glória nunca se vestiu, porque eu cuido deles. Casal querido, cônjuge querido que está aqui essa noite, quase ao chegarmos no encerramento dessa série, eu quero te garantir que é impossível que você tenha um relacionamento e uma família feliz quando estes elementos estão faltando na tua casa. Você que tem desprezado o fato de você ser orgânico, natural, biológico, dentro de você vive uma flora e uma fauna gigante, você sabia? Que você é como um planetinha Terra cheio de bichinhos dentro. E se você não tivesse esses bichinhos, você nem vivo ficava. Eu quero te desafiar, traga para perto de você a natureza, o jardim. Dedique-se a cortar, a cuidar, a dar banho. Nunca, nunca jamais trocando um cachorrinho por um filho. Nunca jamais. Mas traga para perto de você o jardim, a natureza, a beleza do que Deus criou. Pastor, mas Deus ama tanto a criação assim? Sim, ama. Ama que diz que haverão novos céus e nova terra. De tanto que ama. Então traga para perto de você. Pegue a sua amada esposa, os seus filhos, e pise na grama, toque na árvore, pegue do seu fruto, crie um franguinho, tem alguém que tem pátio aqui, faz um cercadinho e cria um pinto, só para tua filha pegar, teu filho, aquele pintinho, e daqui a pouco aquele franguinho lá, colocar um ovinho, e você comer de manhã, oh glória a Deus, isso vai fazer um bem para a tua vida. Pastor, mas se fosse tão simples assim, não é que se fosse, é que é. A estatística prova que pessoas que vivem assim, vivem muito mais e melhor. Então, é assim mesmo, porque Deus fez assim. Quem tem desejo de trazer isso para dentro da sua casa, fique de pé, por favor, nós vamos orar. Nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero chamar aqui para frente só esses 4 tipos de elementos aqui. Eu quero chamar aquela pessoa, eu quero orar por ti. Se a palavra do Senhor foi falando com você e você entendeu que um desses elementos, ou mais, está faltando na tua casa, no teu casamento. Enquanto eu falava aqui, você pode ser bom em 3, mas péssimo em um deles. E eu quero orar em primeiro lugar por aqueles que têm sentido que o nível de oração em casa tem diminuído. Que essa válvula você não está usando. Você está acabando descarregando nas pessoas que não era para descarregar. Quem sentiu que o seu nível de oração no lar tem diminuído, ou quem sabe nunca foi bom, eu quero orar por ti. Vem aqui neste cantinho aqui. Eu quero orar por você. Se a sua esposa está do seu lado, seu esposo, trazê-la junto. Fica aqui nesse cantinho, bem no cantinho aqui, ó. Glória a Deus. Porque jardim sem Deus é matagal. Jardim sem Deus é um matagal terrível, cheio de espinhos. Jardim sem Deus não é jardim, gente. Tem como. Glória a Deus. Vem para cá. Vem para cá. Olha uma coisa que eu vou dizer para vocês, que lindo o texto. Pena que já foi depois da queda que é escrito o texto de Gênesis 3:8. E quando ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim na viração do dia. É lindo isso, saber que o Senhor vinha todos os dias caminhar, passear no jardim. Quero te perguntar, no teu quarto o Senhor tem andado, passeado, na tua sala, vocês têm conversado sobre Deus, orado juntos, lido a palavra de Deus juntos? Se Deus não está essa válvula poderosa de escape das tuas tensões não existe, você vai acabar descarregando em quem você mais ama. Isso é certo. Quem de vocês crê que o elemento natureza, toque, passeio, viagem pelas montanhas, viajar com a esposa, lava o carro primeiro, relaxado,
e depois viaja com a esposa, com o carro lavado, e olha aquelas montanhas maravilhosas, para num bulevar, numa lancheria, num maquiné da vida, come um negócio bacana, continua a viagem, faz um piquenique em cima da grama, planta uma árvore, colhe dos seus frutos. Se alguém precisa trazer mais organicidade para a sua vida, vem cá, quero orar por ti também. Pega a sua esposa, seu esposo, eu quero orar. Ninguém precisa. Quem precisa disso? Mais passeio na natureza, alguém precisa ou não? Ninguém precisa, vocês dois precisam. Vem cá então, gente. Traz a tua esposa, mais natureza na vida, mais relaxamento na vida. Aleluia. Você bota um jazz relaxante, fica perto da grama, numa árvore, e você vai ver como a coisa muda. Você vai ver. Glória a Deus. Isso aí, casal. Tem mais um casal aqui que está muito no concreto. Vem cá, queridos. Glória a Deus. Agora eu vou falar de outro mundo que não é o natural, que é o virtual. Você que escapou para o mundo virtual e deixou o mundo real aqui, e deixa a tua esposa ali conversando com ninguém, e você também, só os dois no celularzinho, e você quer hoje libertação. Vem cá, nós vamos orar por libertação. Vem aqui, você que tem se rendido demais às mídias sociais. Vem aqui, você, esposa, que sabe que é isso com o teu marido, chama ele, traz de arrasto. Esposo querido, você que tem sentido que a tua esposa anda muito no WhatsApp, no Face, não sei aonde, chama, traz de arrasto mesmo. Vamos orar de arrasto. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui sente que o elemento nudez, a liberdade de ser, de falar, de pensar, de dialogar, você precisa mais disso em casa, com filho, com filha, estar simplesmente nu e não ter vergonha nenhuma. Vem cá, eu quero orar por ti também. Já vai chegando aqui, mamãe e filha, é isso? Deus abençoe. Glória a Deus. E quem de vocês já permitiu que o trabalho fosse um agente de separação, de tristeza, de guerra dentro de casa? Vem cá, eu quero orar por ti, te pedir, Senhor, você vai consagrar o teu trabalho ao Senhor, vai dizer, Senhor, eu vou fazer isso com alegria, eu quero de alguma maneira transformar isso num agente de bênção para minha casa. Vem cá, em nome de Jesus, traz teu parceiro, teu amigo, tua filha, teu filho, teu amigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar, lá vem mais alguém. Aleluia. Nós vamos orar. Senhor, obrigado nesta noite preciosa. Nessa noite preciosa, nós queremos te pedir, nos leva de volta. A gente sabe que é difícil, que é impossível voltarmos para o jardim sem a pessoa, sem o sacrifício de Jesus, porque é esse sacrifício que nos leva a nos humilharmos tanto e a reconhecermos que não somos capazes de reproduzir a perfeita paz sem o Senhor. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o nosso coração esteja arrependido, contrito, suficiente para voltarmos e transformarmos as nossas casas no melhor ambiente do planeta. O melhor ambiente não tem que ser a igreja, mas sim a nossa casa. A nossa casa precisa ser a primeira e verdadeira igreja, lugar da manifestação da tua glória, Senhor. Por isso eu te peço, Deus querido, nos ajuda a nos livrar da maldade, da mentira, da futilidade do mundo. Livra-nos da ansiedade, do estresse. Livra-nos e faz-nos conviver dentro de casa em harmonia para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dá um beijo nela se você está aí com a tua esposa. Dá um abraço ao seu amigo.